Oi, gente, boa tarde. Eu vim aqui para corrigir os exercícios das listas que a gente já fez sobre reprodução, gametogênese e até a parte de embriologia. Então, eu espero que vocês utilizem isso para conseguir tirar dúvidas, né, um pouco antes do nosso teste de amanhã. Então, deixa eu começar aqui. Pegar o pincel. Tá. Nessa primeira, né, os tipos de reprodução. A capacidade de deixar descendentes, característica essencial à vida, é denominada autotrofismo, gametogênese, homeostase e reprodução. Sabemos que é reprodução. 2. Qual das alternativas a seguir caracteriza melhor a reprodução assexuada? Envolve um único genitor, envolve dois ou mais genitores, envolve fusão de gametas, produz descendência geneticamente diferente. Assexuada lembra que não tem gameta e não tem fecundação. Até pode ter gameta, mas na verdade não tem fecundação. Eu vou explicar para vocês aquele caso que tem gameta envolvido, mas não tem encontro de dois gametas e a fecundação em si. Então, de todas essas quatro, a que melhor explica envolve um único genitor. Tá? 3. O processo de perpetuação da espécie em que ocorre fusão de duas células haploides dos pais é chamado cariogamia. Cariogamia é fusão de núcleos. Reprodução assexuadas, a gente já falou que não tem fusão de células haploides, que seriam os gametas. Gametogênese é a produção dos gametas, então seria reprodução... Eita, peraí, mantei isso aqui. Reprodução sexuada. Nossa, fiz um desenho aqui, né? Aí considere as alternativas a seguir para responder de 4 a 8. Como se denomina o tipo de reprodução em que ocorre desenvolvimento do gameta feminino sem que haja fecundação? Esse aqui é o caso que eu falei, que é uma reprodução assexuada, que tem gameta, mas não tem encontro de gametas e fecundação. É o caso da partenogênese. Lembra que a abelha, a formação do zangão é por partenogênese. Tem o óvulo dela que não é fecundado e se desenvolve no zangão. Como se denomina a formação de novos indivíduos a partir de pedaços de um indivíduo genitor? Se eu estou falando de pedaço, eu estou falando de fragmentação. A planária faz... Agarrei, né? A planária faz fragmentação. Como se denomina a formação de células especializadas, muitas vezes resistentes a condições adversas do meio, que germinam e produzem assexuadamente novos indivíduos? Aqui eu estou falando de esporulação. Planta tem isso, fungo também tem. Em que tipo de reprodução o indivíduo desenvolve-se a partir de brotos que se diferenciam e se desprendem de um genitor? Isso aí seria o brotamento. Então, letra A. E por fim, qual é o processo assexuado de reprodução em que o indivíduo unicelular se divide e origina dois novos indivíduos idênticos entre si? Isso daí é a divisão binária, conhecida como cisparidade ou ainda bipartição. Bactéria faz isso também. Então, 8, letra B. Machos de abelha são haploides e originam-se do desenvolvimento de ovos sem fecundação, processo denominado, acabei de falar, partenogênese. Lembra lá do esqueminha, volta lá para dar uma olhada. O encontro de dois gametas que resulta na primeira célula de um novo ser, chamado de cariogamia, fecundação, gametogênese, partenogênese e zigoto. O encontro dos gametas leva o nome de fecundação. Se perguntasse qual era o nome da célula que a gente chama depois que já tem a fecundação, seria zigoto. Mas o encontro é fecundação. Aí 11. O resultado imediato da fecundação é liberação do gameta feminino do ovário. Isso aconteceu antes. Formação do óvulo, isso aí é na hora, quando tem o espermatozoide, ele vai conseguir, né, entrar na célula feminina, no ovócito 2, e aí ele se transforma sim em óvulo. Mas quando a gente fala o resultado imediato da fecundação, o resultado, o produto final da fecundação é a formação do zigoto, né? Considere as alternativas a seguir para responder as questões de 12 a 16. Haplobionte, gameta, diplobionte e zigoto. Qual é o ciclo de vida em que se alternam organismos haploides, produtores de gametas, e organismos diploides, produtores de esporos? Aqui seria o ciclo diplobionte, que também é conhecido como haplodiplobionte, tá bom? Como se denomina a célula resultante da união de duas células sexuais? Zigoto. Que denominação recebe cada uma das células especializadas que se unem duas a duas para originar um novo indivíduo?
Gameta, B. E como se denomina o ciclo... Cadê? Não. Isso, falei... Como se denomina o ciclo de vida das samambaias? É diplobionte, é o aplodiplobionte, né? E como se denomina o ciclo de vida da espécie humana? É o aplobionte, mas lembra que a gente é aplobionte diploide, porque o indivíduo adulto ele é 2N e a gente só passa por meiose para produzir gameta. Então, a nossa meiose é chamada meiose gamética. As plantas, elas têm meiose para produzir esporos, então é a meiose espórica. E no caso de um indivíduo que é aplobionte, haploide, o indivíduo adulto, ele é haploide, ele produz gametas por mitose, né? Já que os gametas são haploides também. E aí depois, quando forma o zigoto, para formar novamente um indivíduo haploide, aí sim passa por meiose. Então, indivíduos que têm o ciclo aplobionte, haploide, o que vai acontecer? A meiose zigótica, tá bom? A meiose após a formação de zigoto, para formar células, para dar origem a um novo indivíduo adulto que seja haploide, como já era no começo do ciclo. Aí agora aqui, aqui quando a gente fala de gametogênese, a melhor forma de você estudar isso é desenhar aqueles dois tipos, sabe? A espermatogênese e a ovogênese. Como se denomina as células originadas pela primeira divisão da meiose masculina? Aqui a gente chama de espermatócitos 2. Ah, mas por que não é o espermatócito 1? Porque lembra que a espermatogônia, que era tipo a célula tronco, ela aumenta de tamanho. Aí ela agora vai ser chamada de espermatócito 1. Ela só aumenta, ela não passa por divisão nenhuma. Aí depois tem a primeira divisão, né, da meiose, a meiose 1, que forma os espermatócitos 2. Depois tem a meiose 2, que vai formar as espermátides. E aí depois as espermátides ainda se diferenciam formando os espermatozoides. Dá uma olhadinha lá de novo nesse esquema. Como se denominam as células testiculares que se multiplicam ativamente por mitose antes de iniciar a meiose? Isso daqui são as espermatogônias, então seria D. Como se denominam as células em que ocorre a primeira divisão da meiose? Pô, tô falando, como é que a gente chama a célula que é da primeira divisão da meiose? Aqui... Cadê? Ixi, acho que eu botei errado, peraí. Como se denominam as células originadas... É a mesma pergunta, né? Deixa eu ver. Como se denominam as células originadas pela primeira divisão da meiose masculina? Como se denominam as células em que ocorre a primeira divisão da meiose? É tipo a mesma pergunta aqui, tá? Tá repetido isso. Como se denominam as células formadas ao final da meiose e que se diferenciam em espermatozoides? Aqui são as espermátides. Provavelmente aqui, nessa questão, é porque era para ser letra B, né? Mas provavelmente aqui a pergunta era mais tipo, como se denominam as células antes da divisão? Ah, tá, já entendi agora. Volta tudo. Como se denomina as células em que ocorre, a partir dos espermatócitos 1 que ocorre a meiose. Então tá certo, é a letra B, tá? O acúmulo de vitelo no citoplasma das células germinativas femininas ocorre durante qual fase da gametogênese? Crescimento de ovogônias, divisão 1 da meiose, divisão 2, multiplicação de ovogônias, somente após ocorrer a fecundação. Galera, é no crescimento das ovogônias. Lembra que a ovogônia ela vai aumentar e ela agora vai ser chamada de ovócito primário ou ovócito 1, né? É aquele que eu falei que todas as mulheres já nascem com ele. Que por isso que, com o passar do tempo, as mulheres não podem mais produzir gametas, ao contrário dos homens. Então lembra disso, é das ovogônias. O óvulo humano estaciona na fase 1 da meiose e somente dá continuidade a esse processo de divisão se ocorrer alguma coisa. Aqui eu até substituiria óvulo humano, eu colocaria o ovócito 2, ele está estacionando na metáfase, tá? E na metáfase 2. E ele só continua o processo de divisão caso ocorra fecundação, então seria a letra D. Durante a oogênese, a sequência de células que leva à formação do óvulo lembra, ovogônia, ovócito 1, ovócito 2. Então, você vai procurar isso aqui, letra D. O fato de apenas um espermatozoide penetrar e fecundar o óvulo, embora esse geralmente esteja cercado por dezenas de espermatozoides, pode ser explicado pelo papel desempenhado por quem? Pela membrana de fecundação, galera, que é a membrana lá do ovócito. Lembra que eu falei que quando um espermatozoide ele consegue penetrar ali, né, fecundar o ovócito,
a membrana ela muda de forma como se bloqueasse a entrada de outros espermatozoides. Então, letra D. Aí agora falando sobre desenvolvimento embrionário. Tem arquêntero, blastômero, segmentação, gastrulação, blástula e mórula, né? Como se denomina cada uma das primeiras células embrionárias? Isso aqui a gente chama de blastômeros, letra B. Que denominação recebe cada uma das divisões celulares no início do desenvolvimento? Segmentação, D. Qual é o nome da cavidade interna da gástrula a partir da qual se formará o tubo digestivo? Arquêntero, A. Em que estágio inicial do desenvolvimento o embrião é constituído por uma massa de células que delimitam uma cavidade interna? Que estágio? Estágio de blástula. Como se denomina o processo em que se formam o futuro tubo digestivo e os folhetos germinativos devido à migração de células para o interior do embrião? Aqui falei de formação de folheto embrionário, lembra da gastrulação. Em que estágio inicial do desenvolvimento animal o embrião é uma massa compacta formada por algumas dezenas de células? Aqui é a mórula, né? Então seria F. Lembra que a mórula tem de 16 até 32 células, então é bem pouquinho. Os 3 folhetos germinativos característicos dos embriões de animais triblásticos são, olhando todas aqui, qual é o nome dos folhetos? Ectoderma, mesoderma e endoderma. Agora falando sobre eles aqui também, né? Qual é a camada celular que reveste internamente a cavidade da gástrula? Que reveste internamente é o endoderma. Tá? Ao final da gastrulação, o embrião encontra-se revestido externamente por qual camada? Camada mais externa, gente, sempre vai ser ectoderma. Então, A. Em que estágio do desenvolvimento embrionário se forma o tubo nervoso? Na neurula. Lembra que a neurula é um estágio dentro de uma fase muito grande que chama organogênese. Nessa fase tem a neurulação, que é a diferenciação para formar o tubo nervoso, e depois vários outros órgãos vão se diferenciando, né? Só que a gente só estuda até a neurulação. Mas a organogênese, olha o nome, organogênese. Gênese significa criação. Então é a criação dos órgãos. Então, nessa grande fase, os folhetos embrionários eles vão começar a se diferenciar para formar os órgãos. Qual é a camada celular embrionária situada entre a camada externa e a camada interna que reveste o arquêntero? Lembra que o arquêntero é o intestino primitivo. Então, isso aqui seria mesoderma. Qual é o nome da cavidade totalmente revestida por mesoderma presente no corpo dos animais triblásticos e cuja função é acomodar órgãos internos? Isso aqui se chama celoma. Lembra que a gente falou que existem animais com celoma, sem celoma e chamados pseudocelomados. É um espaço onde você vai ter os órgãos ali dentro. Então é o celoma. Aí agora considere essas aqui, né? Que denominação recebe cada um dos blocos maciços de mesoderma localizados ao longo da região dorsal do embrião? Isso daqui são somitos. Não cheguei a comentar muito sobre isso com vocês, porque eu acho que é a primeira vez que vocês estão vendo a embriologia. Então, eu mostrei para vocês do somito, mas para o nosso teste vocês podem ficar mais tranquilos, tá? Como se chama a cavidade existente entre as lâminas mesodérmicas do embrião? Isso daqui, ó, falei cavidade, lembro de celoma, tá? Então, A. Qual é o nome do bastão celular rígido que atua como eixo de sustentação do corpo dos embriões embriões de vertebrados? Seria a notocorda. Lembra que o espaço onde a notocorda está, depois a notocorda, na maioria dos cordados, né, dos vertebrados, ela vai desaparecer e o local onde estava a notocorda vai dar origem à coluna vertebral. Que denominação recebe o tubo de origem ectodérmica que se forma ao longo do dorso do embrião? Isso aqui seria o tubo nervoso. Lembra que tem a placa neural, que ela meio é achatada, e ela vai fechar e vai formar tipo uma bolinha assim, que forma o tubo neural, e esse tubo que vai formar o sistema nervoso central do animal. Como é chamado cada um dos tecidos embrionários básicos formados durante a gastrulação? São os folhetos germinativos ou folhetos embrionários.
Aí, um embrião de vertebrado em fase de neurula apresenta do dorso para o ventre as seguintes estruturas. Dorso de trás, tipo para o ventre, seria tubo nervoso, depois notocorda, depois tubo digestivo, tá? Então, D. Aí aqui não tem nada, a gente vai para a página 247. Que aí aqui na página 247 tinha duas questões discursivas, um pouquinho mais difíceis, mas é bom para treinar. As sequências de figuras representam o estágio do desenvolvimento inicial do anfíoxo A e do anfíbio em B. Qual é a diferença entre os processos que estão acontecendo em A e B e qual a explicação? Olha a divisão das células, a segmentação. Essa segmentação aqui eu posso dizer que é uma segmentação igual. Isso aqui é para ser um igual, tá? As células têm todas do mesmo tamanho. Agora, a B é uma segmentação diferente. As células não têm o mesmo tamanho. E isso vai acontecer porque, no caso do anfíoxo, ele tem aquele ovo que é o isolécito, que é um ovo que tem a distribuição de vitelo. É pouca, mas ela é uniforme. Então, as células elas vão se dividindo de uma forma igual, assim, mesmo tamanho. Agora, o anfíbio, ele vai ter tem muito mais vitelo, né? Tem vitelo, mas você tem mais vitelo no polo vegetativo e pouco no polo animal, que é o que vai sofrer divisões e formar mesmo as células do animal. Então aqui é como se aqui dentro, ó, tô fazendo esses pontinhos aqui, tivesse muito vitelo e aqui em cima não. Então, por conta da diferença da distribuição de vitelo, né, de substâncias nutritivas, que você tem essa segmentação diferente. Aí, 64. Os esquemas a seguir representam dois momentos de embriogênese do anfíoxo, A em corte longitudinal e B em corte transversal. Com relação ao esquema A, responda: em que fase do desenvolvimento se encontra o embrião? Pô, desse jeito aqui a gente já vê o arquêntero aqui no meio, o blastóporo, então eu sei que é a fase de gástrula. Vou tentar escrever aqui com essa letra que fica linda, né? Então, de gástrula. Gastro. Aí, qual é o nome das partes indicadas? Aqui em A1 seria ectoderme. Nossa, eu acho que eu vou mais falar do que escrever, tá, galera? Eu acho que não vai dar certo, não. 1 seria ectoderme, B1 seria endoderme, C1 seria o intestino primitivo, que é o chamado arquêntero, e D1 seria o blastóporo. Lembra que o blastóporo é uma abertura que vai formar ou a boca ou o ânus, dependendo do animal. Como é que a gente classifica os animais, né? De acordo com isso. Se primeiro forma a boca, eles são chamados de protostômios. Se primeiro forma o ânus, eles são chamados de deuterostômios. Então, só são deuterostômios a partir de equinodermos até cordados. Então, estrela do mar, pepino do mar e todos os cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos nós somos deuterostômios. Agora, qualquer outro animal que você for lembrar, eles são protostômios. O blastóporo dá origem à boca primeiro. Aí em B está perguntando, que estágio de desenvolvimento está se iniciando? Aqui está aparecendo uma neurula, né? Uma neurulação. Olha aqui, tem uma reentrância, né? Aqui saindo uma parte do mesoderma, dobrando aqui também. Qual o nome das partes indicadas? A2 seria ectoderma, B2 seria mesoderma, C2 ainda continua sendo o intestino primitivo, né? D2 pode ser o celoma, porque é uma cavidade que vai ser preenchida por órgãos. E2 pode ser a placa neural, que é aquela parte do ectoderma que começa a afundar para formar o tubo neural. E F2, que é essa parte aqui, a gente pode falar que é a notocorda, tá bom? E aí estava dizendo que no embrião... Ah tá, a letra C falava para você desenhar, não precisa desenhar, e muito menos para mim lá no Forms, né? Senão é demais também. Então vamos ver aqui, ó, 66. No ciclo de vida das abelhas, os zangões originam-se a partir de ovos não fecundados, sendo, portanto, indivíduos haploides. O tipo de reprodução que origina o zangão denomina-se, já falamos, partenogênese. Bipartição eu peguei uma célula e dividi no meio, tá? Crossing over, lembra que é aquela troca de pedaços de cromossomos homólogos. Esporulação, formação de esporos, e cisparidade é a mesma coisa que bipartição.
Então, partenogênese. A 68. Nos seres vivos, pode ocorrer reprodução sexuada ou assexuada. Assim sendo, pode-se afirmar: o brotamento é um tipo de reprodução assexuada em que os descendentes são formados por sucessivas mitoses. A reprodução assexuada permite uma evolução mais rápida das espécies. A reprodução sexuada, exceto quando ocorrem mutações, produz indivíduos geneticamente iguais. A reprodução assexuada promove maior variabilidade genética e produz grande quantidade de descendentes. A reprodução assexuada se caracteriza pela presença de meiose, formação de gametas e fecundação. Cara, a única que está certa aqui seria a letra A, do brotamento. O resto aqui, todas elas estão erradas. 69. A reprodução, processo necessário a todos os seres vivos, pode levar à preservação da espécie. Por levar à preservação da espécie, acontece desde a forma mais simples até a mais complexa. Quanto a esse processo, marque a alternativa incorreta. A reprodução assexuada aumenta a variabilidade genética. Caraca, você leu isso daqui, você já sabe que tá errado, tá, galera? Variabilidade genética é tipo, quanto mais misturado, melhor. Assexuada, você forma clone. Então, você já sabia que era isso daqui, tá? Aí, então, todas as outras aqui estariam corretas. 70. Da fusão dos gametas masculino e feminino, ambos haploides, surge a célula ovo ou zigoto, em que se restabelece o número diploide. Comparando-se a quantidade de DNA encontrada no núcleo das células somáticas de um camundongo, podemos afirmar que é igual. A quantidade de DNA encontrada no núcleo dos espermatozoides? Não, porque espermatozoide é haploide, né? Então vai ter metade só. Há 2 vezes a quantidade de DNA encontrada no núcleo dos espermatozoides? Opa, essa daqui. A metade da quantidade encontrada de espermatozoide? Não, célula somática vai ser 2N, tá? A 4 vezes a quantidade encontrada de espermatozoide? Não. A 4ª parte também não. Então seria 70, letra B. 71. Considere a ovulogênese de uma mulher normal. Analise o conteúdo cromossômico e de DNA das células durante a divisão e assinale a afirmativa correta. A ovogônia tem metade do conteúdo de DNA do ovócito 1? De jeito nenhum. Ovogônia e ovócito 1 têm a mesma quantidade. Ambas as células são 2N. Tá? Os ovócitos 1 e 2 têm o mesmo número de cromátides? Não, porque quando eu falo ovócito 2, eu já comecei a meiose. Então, lembra que o ovócito 2, ele parado na meiose, tá? Então, ele já tem os cromossomos lá duplicadinhos. Então, não. O ovócito 2 e o óvulo têm o mesmo número de cromossomos? Opa, tá certo, tá? O corpúsculo polar 1 não difere da quantidade de DNA do ovócito 1. E quando a gente fala de quantidade, sim, tá? E o gameta tem valor correspondente a 4C e a ovogônia a 1C. Então, quando a gente fala disso daí, 1C seria o de cromatina, né? Considerando a cromatina. Então, não. Aí, deixa eu só ver qual mais que a gente fez. Essa... Tá. Aqui, ó, quando fala que não difere, agora que eu pensei, ele difere sim, tá? O corpúsculo polar tem N e o ovócito 2 é 2, o ovócito 1 é 2N. Então, vamos ver, 72. O esquema a seguir representa etapas do processo de gametogênese no homem. Aí tem aí mostrando. Sobre esse processo, assinale a alternativa correta. A célula A é diploide e as células B, C e D são haploides. Aqui, quando eu estou mostrando para vocês, quando eu estou mostrando aqui da espermatogênese, eu tenho espermatogônia. Aqui está mostrando mais espermatogônias, tá? Só está mostrando que elas aumentaram em número. Aí aqui, elas aumentaram em tamanho. Então, eu estou dizendo... como fala? Crescimento só em tamanho, então espermatócito 1. Aí depois tem espermatócito 2, espermátides e os espermatozoides, né? A separação dos homólogos ocorre durante a etapa 2. As células A e B são diploides e as células C e D são haploides. A redução do número de cromossomos ocorre durante a etapa 3.
ou ainda a separação das cromátides irmãs ocorre durante a etapa 1. Eu acho que eu tinha até marcado errado no gabarito de vocês. Vou corrigir lá depois, porque a 72 não é isso aqui não. Ó, vamos lá. Quando eu falo isso aqui seria espermatogônia. Espermatogônia é 2N. Vou até abrir aqui, ó, espermatogênese, para mostrar para vocês. Ó. Eu acho que o gabarito ali que tá errado mesmo. Que eu copiei do gabarito, olha só. Espermatogônias, espermatócito 1 ainda é diploide, espermatócito 2 é haploide, mas ainda os cromossomos estão duplicados, e as espermátides também são haploides. Quando a gente compara com o desenho que ele está mostrando aqui, ó. Eu acho que ele está mostrando a partir do... Volta aqui, isso aqui. Ó, eu acho que ele está mostrando a partir do espermatócito 1, aí etapa 1 formando espermatócito 2, aí depois os espermatócito 2 terminando a meiose 2 formando as espermátides e depois os espermatozoides, tá? É isso mesmo. Então esse aqui é o espermatócito 1, ele é 2N. Aí ele entrou em meiose para formar o espermatócito 2, que eles já são N. As espermátides também são N e o espermatozoide também é N. Aqui aconteceu a meiose 1, aqui aconteceu a meiose 2. Na meiose 1, você tem a separação dos cromossomos homólogos e na meiose 2 você tem a separação das cromátides irmãs. Então, quando vê aqui, ó, a separação das cromátides irmãs ocorre na etapa 1, tá errado. A redução do número de cromossomos ocorre durante a etapa 3, não, já desde a etapa 1 você já tem redução do número de cromossomos. As células A e B são diploides, não, e C e D são haploides, não, porque a gente já viu que B é haploide. A separação dos homólogos ocorre na etapa 2, não. E aí aqui tá falando, a célula A é diploide e as células B, C e D são haploides, então tava certo, é. Certinho, tá? Aí, essa daqui que eu peguei a 73 também pra gente fazer. Fase do desenvolvimento embrionário caracterizada pelo estabelecimento de 3 folhetos germinativos e por intensos movimentos. Pô, falei que formou folheto germinativo, já sei que é gastrulação, ok? E aí eu acho que era isso mesmo. Eu acho que eu não coloquei mais nenhuma pra vocês fazerem. Então, caso vocês tenham ainda alguma dúvida, podem me procurar, mas basicamente é isso, assim, o teste não tá difícil, tem questão discursiva, tá? Então vai ser no primeiro tempo de aula e no segundo tempo de aula a gente tem aula normal, tá bom? Então, bom teste para vocês.